prender o leitor na primeira página do seu livro. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer já logo no primeiro capítulo, ali nas primeiras páginas, para você de fato já começar a escrever um livro interessante, aquele livro envolvente, que prende de fato o seu leitor a cada página, que faz ele não conseguir parar de ler, porque as primeiras páginas do seu livro são extremamente importantes para o seu leitor querer já de fato continuar a ler seu livro, porque se ele começar a ler e não tiver tão interessante assim, ele já vai buscar outras coisas mais interessantes para fazer e vai deixar seu livro de lado. E não é isso que a gente quer. Então nesse vídeo eu vou te falar justamente como evitar isso e tornar o seu livro interessante já logo nas primeiras páginas. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, como eu falei aqui para vocês, né, é uma coisa assim extremamente importante você focar em criar um bom início do seu livro, uma boa introdução do seu livro, porque ela é muito importante para já prender o seu leitor. Se o seu livro já não foi interessante naquelas primeiras páginas ali, vamos considerar no primeiro capítulo, assim, vamos botar desse jeito. Se o primeiro capítulo do seu livro, que é aquele gostinho que seu leitor vai ter antes de começar de fato, não for interessante ou tiver com alguns erros que eu vou te falar aqui hoje, fica até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica, tá? Tudo que eu vou falar aqui vai ser muito importante e aí você já pede o seu leitor. Especialmente que algumas pessoas costumam utilizar uma técnica que é inclusive excelente, que é, por exemplo, alguns sites que você vende seu livro tem esse recurso, que ele disponibiliza gratuitamente ali as primeiras páginas do seu livro, justamente para isso. Você já se perguntou por que tem alguns sites que disponibilizam, algumas pessoas que colocam ali gratuitamente o primeiro capítulo do livro para a pessoa ter uma noção, as primeiras 30 páginas? Justamente por isso, para o leitor já ler o início. Se ele se interessar pelo início do livro, ele vai lá e compra para querer ler o livro inteiro. Se foi extremamente interessante aquele primeiro capítulo que ele leu ali gratuitamente, ele já vai querer saber o que vai acontecer e vai comprar o seu livro. Então, ter um primeiro capítulo interessante é bom até para ajudar na venda do seu livro, para você vender mais livro. Eu já vi até algumas pessoas que vão em livraria, aí quando o livro não está embalado, a pessoa pega e começa a ler ali os primeiros capítulos, aliás, as primeiras páginas, aí se ela achar interessante ela vai e compra o livro. É muito comum isso acontecer. Mais do que a pessoa ler a sinopse para ver se é interessante, ela também vê o primeiro capítulo, as primeiras páginas ali do livro. Então já é muito importante você saber disso. Agora, vamos lá que eu vou te dar aqui 4 dicas de como você pode fazer isso, tá? 4 coisas que você pode fazer, se atentar para não cometer esse erro de deixar um primeiro capítulo bem frouxo, raso, que não diz nada com nada ou que não seja interessante o suficiente, tá? Então a primeira dica é: não fique de enrolação. Porque a enrolação, a pessoa já começa a ler seu livro, já fala, vai me enrolar o livro inteiro, já vai ser aquele livro cheio de coisa, cheio de linguiça que ficou enchendo ali, a pessoa não sabe escrever direito. Então não fique de enrolação. Porque eu já vi um monte de gente que não começa a história, fica falando várias coisas aleatórias, dá maior volta para começar a história. Tem gente que coloca um prólogo totalmente desnecessário, que não precisava ter prólogo, e deixa mais confuso ainda. Então não fique de enrolação, vai direto ao ponto, começa a história, já chega rasgando na história ali, porque senão enrolação é uma das coisas que mais afastam o seu leitor. Isso também pode acontecer no meio do livro. Então, por exemplo, se você fica de enrolação, não sabe fazer uma boa descrição, por exemplo, de personagens, de cenas, de cenários, enrolação vai estragar seu livro de qualquer maneira. Mas nas primeiras páginas é mais grave ainda, porque se você faz isso lá no meio do livro, pelo menos a pessoa já lê uma boa parte, né? Agora, se você comete esse erro no início do seu livro, a pessoa não vai querer nem saber como é que é o resto da história. Então toma muito cuidado com isso, não fica de enrolação ali para começar a sua história, que isso só vai atrapalhar. Outra coisa, segunda dica aqui é você descrever nas primeiras páginas ali todos os elementos do planejamento. Você já tem que ir definindo. O que é planejamento? Eu desenvolvi uma técnica de planejamento, tá? Que existem várias formas de você planejar o seu livro, mas eu criei uma técnica específica que funciona para qualquer pessoa, super simples de aplicar. Inclusive eu ensino essa técnica completa lá no meu treinamento Escritores Independentes, que você planeja os elementos base da sua história. E esses elementos já têm que estar bem definidos
já logo ali nas primeiras páginas do seu livro, aqueles elementos essenciais da história que você já vai contextualizar ali na cabeça do leitor o que está acontecendo, onde está acontecendo, quem são os personagens. Muita gente não descreve como são os personagens, principalmente o protagonista, nas primeiras páginas do livro. A pessoa não descreve. Aí que tá o problema. A pessoa começa a ler o livro e não consegue nem imaginar como é o protagonista na mente dele, porque não foi feita essa descrição desse protagonista. A pessoa não conseguiu, não descreveu como é. Aí, se você não descreve, fica extremamente confuso para o seu leitor quem é o personagem. Ele não consegue se conectar com ele, se conectar com a história, não consegue visualizar a história na mente dele direito. Então, descrever os elementos do planejamento ali nas primeiras páginas também é essencial. Terceira dica muito importante: seguir uma estrutura narrativa, porque a estrutura narrativa já dita como você vai começar a escrever o seu livro de uma forma impactante. Porque, por exemplo, tem muita gente que começa assim: vou começar a escrever um livro. Aí a pessoa vai lá e fica um tempão olhando para a tela do computador. Como vou fazer isso? Como vou começar a escrever? A pessoa não faz ideia, está perdida, justamente porque não seguiu nenhuma estrutura narrativa. E o que são estruturas narrativas? É literalmente a estrutura da história que você vai contar, a estrutura do enredo. Por exemplo, o Jornada do Herói é uma estrutura. Você não tem nem que quebrar a cabeça para saber como você vai começar. A própria estrutura já te dá ali exatamente como você começa, o que acontece depois, o que acontece depois. É só seguir a estrutura. E muita gente começa sem seguir estrutura nenhuma e fica completamente perdido. E também tem outras estruturas, além da Jornada do Herói, tem várias, mais de 10 estruturas, se não me engano. Saber de você escolher uma dessas estruturas para seguir já vai facilitar completamente a sua vida. Isso aí eu posso te garantir. Agora, uma coisa que assim, vai depender muito de você agora aplicar essa quarta dica aqui, que é seja inovador. O que significa seja inovador? É você tentar mesmo colocar ali quem você é, logo de cara ali, o seu jeitão de escrever. Seja inovador. Se você quiser mudar alguma coisa, alguma forma de contar a história, colocar já logo de cara uma coisa extremamente impactante no início do livro, algo surpreendente logo nas primeiras páginas, não tem nenhum problema fazer isso. Porque você já fala, caraca, como que já começou desse jeito? Então, ser inovador, você já querer começar de uma forma completamente diferente, já começar fazendo o seu leitor falar, uau, que isso? Né? Já começar emocionante, já começar com uma coisa extremamente impactante, também é uma outra estratégia que você pode aplicar, que vai te ajudar já a tornar as primeiras páginas ali já o wow. E o seu leitor ele vai querer ler as primeiras páginas e falar o que vai acontecer depois disso. Então isso é uma outra estratégia, uma outra coisa muito importante que talvez te ajude a tornar essas primeiras páginas já interessantes e fazer o seu leitor querer ler o resto do livro. Então comenta aqui qual dessas dicas, se você já conhecia alguma delas, qual você vai já começar a aplicar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.